Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você se é necessário a gente fazer raio-x de tórax antes de estubar o paciente. Será que o raio-x ele pode ser utilizado como preditor de sucesso ou falha na estubação? O artigo que eu vou mostrar para vocês hoje neste vídeo vai responder essa pergunta. Então, se você quer saber qual é a resposta dessa pergunta, tem que ficar até o final do vídeo. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal, não esquece também de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. E caso você queira receber notificações de que temos novos vídeos aqui, aperte o sininho que você recebe notificação sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bora lá então para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, vamos lá então. Ó, eu estou projetando aí para vocês hoje a tela do artigo, né, que a gente vai utilizar para conversar um pouquinho aí a respeito do raio-x e da falha ou não de estubação. Então, esse artigo aqui, eu vou deixar a descrição no link desse vídeo, deixar um link na descrição desse vídeo que você está assistindo. Então, vejam só. Inicialmente, eu quero mostrar aqui para vocês, né, que esse artigo, ele é um artigo que buscou, né, saber qual seria a contribuição do raio-x de tórax na predição de falha de estubação em pacientes que estão em ventilação mecânica. E eles usaram aqui, né, o machine learning, né, um algoritmo que vai conseguir, a partir, vai ver se existe um padrão aí, se usar o raio-x ele consegue mostrar um padrão de resposta. Né? Então o machine learning vem sendo muito utilizado aí na área da saúde, então esse é um artigo que utilizou o machine learning. Então, inicialmente, né, na introdução do artigo, eles vão nos dizer aí que a importância, né, da gente otimizar o tempo de ventilação mecânica, ou seja, você estubar o mais rápido que puder. Isso é de interesse de todo mundo aí que trabalha na terapia intensiva, seja do intensivista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, né? E aí ele chama atenção, né? Eu grifei aí para nós tanto a questão da pré, né, de você estubar prematuramente ou você estubar tardiamente, né? Então seria a estubação precoce ou o delay na estubação. Tanto um como o outro pode aumentar a mortalidade, aumentar o tempo de ventilação mecânica, levar a consequências como, por exemplo, a pneumonia associada à ventilação mecânica e fraqueza muscular respiratória, né? Especificamente fraqueza muscular, mas fraqueza muscular respiratória também. E assim, vários artigos já mostram que nós devemos usar os protocolos de desmame, né? E esses protocolos eles buscam aí quais são os melhores preditores de desmame ventilatório aí, de sucesso na estubação. Bom, considerando isso, né, a ideia é que muitos pacientes eles acabam falhando na estubação. Então nós temos aí, né, de acordo com a literatura apresentada por esse artigo, em torno de 9%, em torno, quase 10% acabam tendo insucesso no desmame, na estubação, e aí precisam em torno de 5% serem reentubados. Bom, uma das coisas que mais a gente utiliza na prática clínica, e o artigo apresenta isso também, é o teste de respiração espontânea, né? Aqui o teste de respiração espontânea, independente da forma com que ele é feito. E o raio-x, ele normalmente ele é feito, né? Ele pode trazer considerações importantes em relação a como está a função pulmonar do nosso paciente, mas aí a questão é, né, que o raio-x não é recomendado, como vemos aqui embaixo, ele não é recomendado na avaliação pré-estubação. Então, de acordo com a maioria dos clínicos e dos experts que trabalham em terapia intensiva. Justamente assim, por isso, então, foi que se levantou a seguinte questão, né? Desenvolver, então, um machine learning, né, um modelo de machine learning baseado, então, na falha, como resposta de saída à falha de estubação, usando parâmetros clínicos com ou sem a utilização do raio-x de tórax. Então, essa é a ideia, né? Será que eu usar ou não o raio-x de tórax pode mudar, né? Pode melhorar o desfecho que o paciente tem quando ele está em ventilação mecânica e está sendo estubado? Bom, e aí, assim, né, para a gente não tornar muito longo o nosso vídeo aqui, a gente vai apresentar para vocês, né, inicialmente, esse artigo. Ele pegou um conjunto de dados, de uma base de dados, e também numa base de dados que tinha raio-x, né, e esses dados, eles passavam não só os dados referentes à radiografia, mas sim a sinais clínicos do paciente. Então, eram apresentados ali
retirado dessas bases e jogado no machine learning. Bom, aqui ó, só para mostrar para vocês, né, foram admitidos mais de 76 mil pacientes na UTI entre 2008 e 2019, esses dados que eles tinham. 53 mil, um pouquinho mais de 53 mil não eram pacientes incluídos nesse estudo, não tinham como ser incluídos por conta das características mesmo. E esses pacientes também, ó, a gente vê que sobra 23 mil e alguns acabaram sendo excluídos por outros motivos, porque eram paliativos ou pacientes que não tinham raio-x, sobrando aqui então 1.066 pacientes que foram então incluídos nesse estudo, sendo que falharam na extubação 132 e 938 não falharam na extubação, foram pacientes que foram extubados. Qual foi o principal desfecho desse estudo? Né? Então eles queriam saber a falha de extubação definida por uma reintubação ou óbito após 48 horas da extubação. Aí eles trabalham aí com uma estatística bastante pesada, mas eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como que funcionou, né, o machine learning, né, o algoritmo. Então vejam aqui, ó, eles colocam aqui que colocam as informações da radiografia, né, outras variáveis e também o teste de respiração espontânea associado ao índice de respiração superficial rápida, que é o famoso índice de Tobin, e aí ele queria saber se incluir o raio-x de tórax aqui podia predizer a probabilidade dele predizer a falha na extubação com ou sem o raio-x de tórax. Essa que era a ideia inicial. Bom, quanto aos resultados, olhem bem. Quando você compara, então, pacientes que tiveram sucesso da extubação com pacientes que falharam na extubação, o tempo de ventilação ele foi significativo em relação à diferença que tinha um de outro, né? Então, 2,8 dias e 2,2 dias. Vejam que isso é uma diferença estatisticamente significativa nesses 1.000 pacientes avaliados, mas não é uma diferença clínica, né? 2 dias ou 3 dias. Né? Já o comando, né, a resposta que o meu paciente teve, a escala de Glasgow, ela foi significativamente diferente nos pacientes que tinham sucesso e insucesso da extubação. Então, os pacientes que falharam são os pacientes que mais tinham menor nível de consciência tinha. O uso de vasopressor também, então pacientes que falharam foram os pacientes que usavam vasopressor. E a frequência respiratória 20 e 18, talvez aqui também talvez não, né? Uma frequência respiratória que não é significativamente diferente. Bom, a gente então agora, a gente considerando, né, o modelo e como é que foi realizado, né? Olha só, então somente o raio-x o raio-x e somente o índice de respiração superficial rápida, eles têm capacidade de predizer, né, muito semelhante. Então, se vocês olharem aqui, ó, nós temos aqui 0,55 e 0,56 aqui. Então, isso depois eu vou mostrar aqui na tabela 1 para vocês. Adicionar o raio-x de tórax ao índice de respiração superficial rápida não melhora a capacidade habilidade, né, de predizer a falha na extubação. Sendo assim, aparentemente, até agora, o índice de respiração superficial rápida seria suficiente para predizer o risco de reintubação ou falha na extubação. Então, os dois juntos, eles não fazem diferença aí, não tem diferença em relação à predição. Outros preditores clínicos, eles têm mais habilidade de predizer o risco de reintubação e falha na extubação do que o raio-x. Então, ó, o raio-x ele não melhora a habilidade de predizer aí o risco de reintubação. Então, como eu disse para vocês, olha aqui, raio-x sozinho, né, a capacidade dele predizer, o próprio índice de respiração superficial rápida, quando você soma o raio-x, não aumenta de forma significativa, porém, quando você, olha só, quando a gente associar outras variáveis, aumenta de forma significativa, e se você associar o raio-x, que é o CXR aí, não tem também grandes aumentos significativos. Aí quando a gente então observa essa curva, né, que ela vem aqui, que é a curva ROC, ela vai me mostrar se o raio-x, o índice de respiração superficial e a soma de outras variáveis vai mudar essa curva, a gente pode observar pelo próprio desenho da curva que não muda. Ó. Então o raio-x ele está aqui, ó. Aí eu venho na sequência o índice de respiração superficial rápida, somar os dois não há diferença, então todos esses
iniciais aqui, raio-x, índice de respiração e a soma dos dois, eles estão muito próximos aqui dessa linha pontilhada. Aí ficando, né, para as outras variáveis, eles vão lá para cima, e a hora que eu somo com o raio-x, ela não muda muito de posição, não há diferença aí considerada também significativa. A figura 3 ela vai nos mostrar um dado bastante interessante que eu trago aqui para vocês. Olha só. Então, esse daqui, ó, qual é né, o valor de cada uma dessas variáveis, né, e a chance dele de apresentar aí alguma alteração e responder à predição do risco de reintubação ou de falha da extubação. Vejam, o índice de Glasgow, ó, ele mostra aqui, né, que ele tem uma concentração bastante grande aqui, ó, no alto valor de predizer isso. Outro que a gente chama atenção aqui é também o valor aqui do índice de respiração superficial rápida, também ele vai ter essa capacidade, assim como o uso de vasopressor, né, então ele também consegue predizer. Já o raio-x de tórax, ele está aqui, ó, ele é muito distribuído, ó, ele não tem a capacidade de predição. Bom, sendo assim, né, depois eu sempre oriento aqui no nosso canal que você leia o artigo na íntegra para você tirar suas próprias conclusões, sabendo que esse artigo é um artigo que pega dados retrospectivos, mas que foi um artigo de bastante qualidade. E aí o que ele pode concluir? Que não há, né, não encontrou nenhuma diferença qualitativa significativa para você predizer a falha na extubação entre o machine learning, né, baseado nesse modelo do machine learning, quando você utiliza o raio-x ou sem o raio-x. Sendo assim, a gente considera aí, né, que o raio-x ele não há necessidade de você fazer antes de extubar o seu paciente. O índice de respiração superficial rápida é suficiente para predizer o risco que esse paciente tem de ser reintubado. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.